Meus amigos, uma vidente previu que o ex-companheiro de uma famosa influenciadora do Instagram e do YouTube, que ele iria morrer caso voltasse ao Brasil. E ele, com suas convicções e a sua fé em Deus, declarou: não, a última palavra é de Deus, e voltou ao Brasil. E, posteriormente, acabou sofrendo um acidente e indo a óbito. E a sua ex-companheira, que também é mãe do seu filho, ficou assim indignada e gravou um vídeo indignada com Deus por ter permitido tal situação. Porque no fim das contas, aparentemente, prevaleceu a palavra da vidente. Eu quero comentar algo muito forte sobre isso e sobre uma colocação do pastor Henrique Vieira que não dá para deixar passar. Tá um vídeo forte, tá um vídeo impactante. Por isso, já chega dando aquele like para nos ajudar. É um cliquezinho, é fácil, é rápido. E se você ainda não pertence à família abençoada deste canal, vem para a nossa família. Se inscreve no nosso canal, aqui a gente mostra a verdade que você precisa conhecer. E no final do vídeo, aquele aviso de muita relevância com o nosso irmão Rodrigo para você que quer emagrecer de forma saudável. Então fica comigo até o final, bora lá. Uma influenciadora com mais de 1 milhão de seguidores no Instagram e quase 2 milhões de inscritos no YouTube, chamada Juliana Priscila, mantinha um excelente relacionamento com seu ex-companheiro, que também é pai do seu filho. Isso até eles serem surpreendidos por uma fatalidade. Ícaro, o ex-companheiro da Juliana, acabou sofrendo um acidente. Foi socorrido em tempo, mas infelizmente não resistiu no hospital e acabou indo a óbito. E detalhe, algum tempo antes disso ele estava fora do Brasil e uma vidente havia previsto que se ele voltasse para o Brasil ele morreria. E diante disso, a Juliana ficou muito revoltada, até porque ela confiou em Deus, ela pediu orações, ela clamou a Deus, e segundo ela mesma fala, Deus reagiu de forma indiferente às suas orações e ao seu clamor. Dá uma olhada em um trechinho do que ela falou, para na sequência comentarmos algo e eu também mostrar a fala do pastor Henrique Vieira. Dá uma olhada. Faz tudo, então, o livre-arbítrio é uma mentira, porque se você não faz o que ele quer, você morre. Então, eu não sei explicar, mas eu fiz propósito, eu pedi, eu me humilhei, sabe? Eu sei que muitas pessoas fez isso também, mas entrou no ouvido dele e saiu no outro. Tipo, ele pouco se importou, mesmo com muita gente pedindo, sabe? Eu tô cansada de deixar as coisas na mão dele e fazer isso comigo, sabe? Porque agora eu vou ter que ser mãe e pai do meu filho. Eu sei que Saulo é uma boa pessoa, mas o pai é o pai. Eu vou fazer meu possível sozinha, porque vocês não sabem, mas uma vidente disse a ele que ele ia morrer se ele viesse pro Brasil. E como sempre, ele acreditou em Deus, nesse negócio que a última palavra vem de Deus, e veio. Não acreditava nessas coisas, nesse negócio de vidente. Ele veio, ele não acreditava nisso, e mais uma vez, essas pessoas que a Bíblia diz que ele não existe estavam certas. Você tá entendendo? A minha mente tá assim agora, porque que Deus quis provar para um Satanás que Jó seria fiel, e Deus não quis provar para essa vidente que Ícaro ficaria vivo. Mas já aconteceu, né? Já aconteceu. Ícaro era muito apegado a Deus, menino de oração, não fazia nada de errado, só tava com as amizades erradas, sabe? Porque ele nunca foi ir pra festa, nunca. Primeiramente eu quero deixar bem claro que eu imagino a dor dessa moça. Eu acho que o pior tipo de dor que existe é você perder alguém que você ama muito. E sinceramente, a meu ver, ela não falou essas palavras de coração. Eu acredito que ela tenha falado isso diante do desespero que ela tem sentido por causa da dor do luto e ainda falta o processo de elaboração, de aceitação desse luto.
Todavia, eu não posso justificar as palavras que ela falou. E tem algumas coisas que eu quero mostrar que precisam ser compreendidas, especialmente por alguém que passa por um tipo de situação como essa. O primeiro ponto que eu quero salientar é que nem toda fatalidade tem uma explicação espiritual ou um propósito divino por trás. A pessoa que tropeça na rua tem múltiplas razões para isso, e muitas frívolas. O chão estava liso, ou a pessoa não viu um obstáculo à frente. Do mesmo jeito, existem fatalidades com maiores proporções, que podem até custar uma vida. Um acidente de trânsito, por exemplo, tem múltiplas variáveis que podem interferir nesse processo. A negligência do motorista ou de uma outra pessoa, ou fatores circunstanciais, a pista muito escorregadia. Eu não sei exatamente o que aconteceu no caso do Ícaro, se houve uma negligência por parte dele ou não. O que eu sei é que foi uma fatalidade. E aí vem a questão, por que as fatalidades acontecem? Porque somos seres humanos frágeis, expostos a um mundo com múltiplas possibilidades. Ah, mas Deus não está no controle de todas as coisas. O fato de Deus poder controlar todas as coisas não significa que Ele vai interferir em cada detalhe do nosso dia a dia. E por que Deus não interfere em cada detalhe do nosso dia a dia? Existe a vontade de Deus ativa, como já falei em outros vídeos, quando Deus determina ou provoca algo, e tem a sua vontade permissiva, quando Deus deixa algo acontecer sem interferir. E por que Deus não vai interferir em tudo o que acontece conosco? Porque Deus quis criar e ser servido por seres livres. E Deus nos deu um espaço para nós exercermos essa liberdade. E essa liberdade tem os seus efeitos colaterais. Eu posso sofrer por uma imprudência minha, por uma negligência minha, ou por uma negligência e imprudência de uma outra pessoa. Ou ser afetado por circunstâncias e situações que eu não provoquei diretamente, ou que outras pessoas não provocaram diretamente, mas que vão terminar me afetando de alguma forma. Fatores circunstanciais. Aí a Juliana questiona, que livre-arbítrio é esse que Deus dá, que se você não fizer o que Ele quer, você morre? E na verdade tem dois aspectos em cima da colocação dela, um generalista e um específico. Dentro do aspecto generalista, realmente, se você rejeita a vontade de Deus, você vai se dar mal no final. Porque o salário do pecado é a morte. E isso não é atípico. Imagine um empresário que contrata um funcionário e dá um ótimo salário, dá todos os direitos, todas as prerrogativas. De repente esse funcionário diz assim, não, eu não quero seguir as regras da empresa, eu não quero cumprir a minha função na empresa, mas eu quero continuar recebendo o meu salário. Você acharia injusto o dono dessa empresa lançar esse funcionário fora? Claro que não. E muito mais extremoso do que isso é Deus, que dá existência para o ser humano, que dá um mundo para o ser humano viver, que dá sensações, que dá prazeres, que dá possibilidades, e o ser humano quer viver, desfrutar daquilo que Deus dá, mas não quer seguir as regras do dono da vida e do dono do mundo. Não existe isso. E num aspecto aqui específico da situação, ela dá a entender o seguinte, que como, de repente, por alguma coisa que o seu ex-companheiro não fez a vontade de Deus, Deus está punindo ele, tirando a vida dele. E não é assim, gente. Aí que eu falo sobre as fatalidades da vida. Não é tudo que acontece na vida conosco de negativo que é um juízo, que é algo que Deus está provocando. Inclusive, a própria Juliana, ela está falando palavras indevidas referente a Deus e está vivendo. Deus não tirou a vida dela por causa disso, não. Deus não tirou o ar dela por causa disso. Deus é misericordioso. E eu e você somos exemplo disso. Olha aí as falhas que você tem e o fato de você estar vivo assistindo aqui esse vídeo é porque Deus tem te dado oportunidades. Deus, Ele é o Deus das oportunidades. E isso abre espaço para um novo questionamento. Se Deus é o Deus das oportunidades, por que não deu mais uma oportunidade para o Ícaro? Por que não ouviu as orações da Juliana, que com certeza ela orou com toda a sua alma e com muita intensidade. E vamos estender essa situação para outros casos, porque muitas pessoas já oraram a Deus pela vida de um ente querido e muitas não obtiveram a resposta que esperavam, enquanto outras obtiveram. Por quê? O próprio Jesus falou que nos tempos do profeta Elias haviam muitas viúvas, mas apenas a viúva de Sarepta foi enviada ao profeta Elias. Por quê? E tem duas coisas que nós precisamos compreender. A primeira é em relação à soberania de Deus. A mente de Deus é infinita e funciona a partir de uma lógica que muitas vezes a minha mente finita, limitada, não vai alcançar, não vai atingir. E por Deus ser quem Ele é,
eu preciso respeitá-lo e aceitar. Porque a mente de Deus é infinita. A Juliana até citou a respeito de Jó no desabafo dela. Interessante, quando Deus se revelou para Jó, quando Deus se manifestou deveras para ele, Deus não explicou, não deu uma explicação plausível. Olha, eu estava provando a sua fé porque eu falei com Satanás. Não, Deus não explicou nada. Deus apenas mostrou para ele que se a mente dele não alcançava compreender coisas mínimas da criação divina, ele não tinha autonomia para questionar a Deus, ou para perguntar algo a Deus, ou para inquirir algo de Deus. Por isso Deus fala com ele. Agora, singe-te como homem, e eu é que te perguntarei, e tu me responderás. Onde estavas tu quando eu fundava a terra? Me faz saber se tens inteligência. Quem lhe impôs as medidas? Quem estendeu sobre ela o cordel? E mais à frente, se dirigindo especificamente, diretivamente a Jó, o Senhor fala: porventura farás tu vão o meu juízo? Ou vai querer me condenar para se justificar? Ou você tem braço como Deus? Ou podes trovejar com uma voz semelhante à sua? Sabe o que Deus estava dizendo com isso? É que se você não tem autonomia, se você não tem capacidade de compreender as coisas mínimas que eu faço, quem é você para questionar os meus projetos, os meus desígnios, a minha vontade? E é isso que precisamos abraçar no nosso coração. Deus, ele é soberano e ele faz o que ele quiser e ele tem as suas razões e nem sempre eu vou entender essas razões. E um outro ponto de grande relevância, isso aqui não se limita apenas ao caso da Juliana, isso abrange todos nós, porque nós temos a tendência de querer os favores de Deus, mas de não querer a presença de Deus. Recentemente, uma influenciadora do TikTok deu uma entrevista e foi questionada a respeito do que Deus representava para ela, o que era Deus para ela. Ela deu uma resposta tão genérica, mas quando foi questionada sobre o que era o TikTok na vida dela, a resposta foi outra. Deus. Eita, me pegou agora. Deus. Salvação, perdão. TikTok. Minha vida. E eu sei que muitas pessoas vão criticar essa influenciadora, apesar de viverem a realidade que ela expressou nas suas palavras. Eu sei que muitos no lugar dela dirão assim: Deus é tudo na minha vida. Quando na verdade os seus afetos, a sua atenção estão muito mais direcionados aos seus próprios interesses, à sua família, ao seu bem-estar do que em Deus. Mas na hora do aperto, querem recorrer a Deus. E aí entra um grave problema. E uma outra questão, falamos sobre fatalidade aqui no vídeo, que nem tudo o que acontece é determinado por Deus ou tem uma causa espiritual por trás. A Juliana quis associar essa previsão do vidente ao óbito do Ícaro, porque o vidente falou isso. E, gente, vou dizer uma coisa para vocês: o diabo, ele não tem poder, o diabo não é onisciente, ele não tem poder de prever o futuro. O que ele pode é influenciar o futuro. E ainda assim ele só pode influenciar o futuro ou amaldiçoar a vida de alguém que não está debaixo do sangue de Jesus. E ainda assim dentro de uma permissão de Deus. E se dentro da igreja tem muitos falsos profetas e que às vezes acertam nas suas previsões e até se gabam por isso, imagine relacionado a esses videntes e pessoas que não têm compromisso com a palavra de Deus. Pelo contrário, muitos são influenciados pelas trevas. Então, querer afirmar que o que aconteceu com o Ícaro foi resultado do que o vidente falou e que Deus deveria ter intervido para provar alguma coisa para o vidente, não. Eu acho uma visão limitada. E o problema de você não entender essa questão que eu falo sobre as fatalidades da vida, sobre o livre-arbítrio, sobre a liberdade que Deus dá e a permissão de Deus, se você não entende essas coisas, você pode até mergulhar em uma heresia profunda. E igual aconteceu com o Henrique Vieira ao relatar uma fatalidade. Gente, dá uma olhada no que esse cara falou. Eu estava lendo uma notícia um dia desse de uma mãe em São Paulo. A criança de 3 anos saiu rapidinho do seu colo, do colo da mãe, e saiu pela porta do metrô, na hora que a porta estava fechando. Daí ela tentou voltar desesperada. Desceu na estação, voltou. Cadê a criança? Cadê a criança? A criança entrou no túnel. 3 anos. E morreu. Eu creio, com raiva, que isso não podia acontecer não, irmão. Nem a prevalência dos poderosos, nem essas aleatoriedades que em 3 segundos uma mãe perde um filho no metrô em São Paulo. Portanto, Deus não é o controlador do mundo, senão ele é mau.
Deus é o silêncio. Deus é a criança de 3 anos. E a lágrima da mãe. Só creio em Deus. Porque creio que Ele morre junto com a humanidade. Todo-poderoso para mim não faz sentido. Todo amor. Todo frágil. Demasiadamente humano com a gente. É só o que eu posso dizer sobre Deus. Gente, olha só que absurdo. O cara está se desfazendo da onipotência de Deus para justificar uma fatalidade. E se você entende que Deus dá o livre-arbítrio, que Deus dá a liberdade e que nós somos responsáveis pelas nossas decisões, pelas nossas negligências, pelas nossas falhas, desde as mínimas até as maiores, você vai ver que a mãe, se ela tivesse ficado mais atenta ao seu filho, isso poderia ter evitado, isso poderia não ter acontecido. O próprio filho, de repente, se fosse mais obediente às orientações da mãe, aí você diz, não, poxa, mas vai culpar a mãe não queria que isso acontecesse. Gente, nem tudo o que acontece é necessariamente por culpa nossa, mas a responsabilidade é nossa. Por exemplo, uma pessoa nasce cega, ela não é culpada de nascer cega, mas essa pessoa não busca nenhum recurso para viver com a sua cegueira, em vez disso vive uma vida profundamente triste, ilimitada e não busca os recursos que tem para viver, a responsabilidade disso é dessa pessoa. Ela pode não ser culpada por ser cega, mas a responsabilidade do que ela faz com essa cegueira é dela. E do mesmo jeito, incidências, igual eu te falei, simples de negligência ou imprudência, nós somos responsáveis e arcamos com as consequências disso. É o preço de ser livre e não de sermos marionetes de Deus. Deus não quis criar o ser humano dessa forma. Mas enfim, é isso o vídeo de hoje. Meus pêsames e minhas condolências pela Juliana. Que Deus conforte o coração dela, da família dela. Que Deus tenha misericórdia e conforte a família, porque é uma dor imensa. E desde já agradeço o carinho de vocês, a audiência de vocês. Não dê um like ainda, dá aí para nos ajudar. Deus abençoe a todos. Fica com um aviso muito importante do nosso irmão Rodrigo para você que quer emagrecer de forma saudável. E muito obrigado o carinho de cada um. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Saúde é o que interessa, o resto não tem pressa. Uou! A paz, meus amados, tudo bem? Aqui quem fala é o irmão Rodrigo, representante do Nutron aqui de Cianorte, Paraná. E a alegria do Senhor é a nossa força. Venho apresentar para vocês o Nutron, esse produtinho aqui, ó, um produto 100% natural à base de plantas que não faz mal à saúde, regulamentado tudo certinho. Olha só, para você que já tentou de tudo para emagrecer, esse produto é para você, viu? Chega de enrolação, chega de conversa, o Nutron é top. Você que está assistindo aí o canal do irmão Dionísio, eu deixei meu WhatsApp aqui no primeiro comentário fixado aqui na descrição do vídeo, aqui logo abaixo. Você clicando, você vai cair no meu WhatsApp e vai ganhar desconto. Se você falar que viu no canal aqui do irmão Dionísio, você vai ganhar desconto hoje, hein? Então vem pra cá, clica aqui e me chame.